Olá, meus amigos, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical, essa grande escola que é um grande diferencial na nossa caminhada de fé, no nosso aprendizado da Palavra de Deus. Bom estarmos juntos aqui na nossa comunidade, aqui nesse canal abençoado. Eu espero que você esteja bem, e se você está aqui assistindo este vídeo, é porque você é alguém que tem sede e fome e ânimo pela palavra do Senhor. E com certeza, ao final desse vídeo, você terá recebido uma porção muito agradável da palavra de Deus, que vai com certeza somar na sua fé, no seu preparo, no seu conhecimento e em tudo na sua vida. Hoje nós estamos iniciando um novo ciclo, um novo trimestre de lições, e aqui está a nossa revista da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, onde nós estudamos os livros da Bíblia, um após um, e dessa feita iniciaremos uma jornada aí pelo Evangelho segundo escreveu João Evangelista, o mesmo autor de Apocalipse e das 3 cartas pastorais do Novo Testamento. E essa jornada será muito interessante, porque nós caminharemos no livro de João sob a regência do nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, sem dúvida um dos maiores expositores da palavra de Deus no Brasil. E ele, como comentarista desta lição, ele vai nos conduzir por caminhos profundos, maravilhosos, consistentes, que vão representar aí um diferencial maravilhoso na nossa formação cristã, bíblica, teológica e por aí vai. Então vamos lá. Os objetivos da lição estão aqui. Saber que João apresenta Jesus como Deus humanizado. É o primeiro objetivo. Segundo, observar as diferentes atitudes em relação ao verbo divino. E, finalmente, compreender o que é a humanização do verbo. Isso é muito maravilhoso. A própria revista, aqui nos recursos pedagógicos, ela nos orienta a começar a aula a partir de uma reflexão sobre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Então é muito importante que você que vai expor a palavra nesse domingo, você comece a sua aula a partir deste ponto, dessa reflexão. Então você vai abrir a aula falando aos seus alunos, à sua classe, à igreja, sobre essa diferença que existe entre os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas e o evangelho de João. Por que é importante fazer essa reflexão? Porque os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, e esses 3 aqui, que são chamados evangelhos sinóticos, por que esse nome? Porque eles seguem uma mesma linha, uma mesma perspectiva de exposição. É uma espécie de uma mini biografia de Jesus, do seu ministério, dos seus atos,
no ministério público. E Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus. E ele, na sua exposição, o seu intento é mostrar Jesus como o rei dos judeus. Tanto que quando você abre Mateus, a primeira coisa que você vê ali é uma genealogia. Fundamenta esse intento de Mateus. Ele quer mostrar Jesus como o rei dos judeus. Já o evangelista Marcos, ele escreve para os romanos. E o seu intento é fazer uma demonstração de Jesus como servo sofredor, que trabalha, que labuta. O evangelista Lucas, ele escreve para os gregos. E ele tem a intenção de mostrar Jesus como um homem perfeito. Então, os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem essa linha expositiva, em cima da biografia de Jesus, apresentando Jesus nessas três formas que eu acabei de me referir. Quando você olha para o Evangelho de João, você nota a diferença. João foi escrito por último. Quando o Evangelho de João ele é escrito, os demais já circulavam nas igrejas dos primórdios do cristianismo. E quando você olha para João, você percebe claramente a intenção dele de mostrar Jesus, apresentar Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus, ressaltando a cada momento da sua narrativa a divindade de Jesus. Não apenas um homem, não apenas um profeta, um Messias humano, mas um ser divino. E essa divindade, ela toma uma proporção ainda maior quando ela é tratada como uma divindade pré-existente, que é exatamente o que traz aqui o assunto da lição. O Verbo de Deus pré-existente e humanizado. João, ele olha para Jesus como um homem, evidentemente, mas não um homem qualquer. Um homem que é a expressão da divindade. Aí nós vamos ter aqui a encarnação do Verbo. Tudo isso vai ser percebido no decorrer da lição. E diferente dos outros evangelistas, que tem assim um público-alvo, vamos dizer assim, judeus, romanos e gregos, o Evangelho de João, ele é universal. Ele se destina a alcançar todos os grupos conhecidos e possíveis de serem citados. Então, essa introdução aqui, ela é muito importante para você analisar com seus alunos e, a partir daí, dar esse ponto, essa caminhada para o corpo maior da lição. Então, tem algumas anotações aqui importantes, olha. O Hernandes Lopes, que é o nosso comentarista oficial, ele diz o seguinte, abre aspas, precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. O território do Evangelho de João é Terra Santa. Ele está usando uma expressão para querer dizer o seguinte, chamar a nossa atenção de que nós, quando decidimos estudar João, nós estamos adentrando num terreno onde esse grande expositor do Evangelho, que é João, ele ressalta, o lado divino, o lado santo de Jesus de Nazaré. É isso que Hernandes Dias Lopes quer dizer. Um outro autor citado também, Steven Lawson. O Evangelho de João é o Monte Everest da teologia. Ou seja, ele quer dizer que João
é o mais teológico dos evangelhos. Comparando Mateus, Marcos, Lucas e João, João é mais teológico do que todos eles. E a explicação é muito simples, porque ele é muito mais profundo. Ele toca em questões doutrinárias de alta relevância para a fé cristã. Ao passo que, não que os outros evangelistas não façam isso, mas eles fazem pelo viés das parábolas, né, das pregações de Jesus, entendeu? Fazendo essa exposição dos atos dele. João não, ele vai além disso. Ele toca em assuntos de alta relevância para a fé, assuntos profundos, que não são de fácil compreensão, não é numa leitura simples de João que nós vamos ter um entendimento pleno desse livro canônico. Os evangelistas sinóticos, eles repetem o mesmo fato. Quase tudo que você lê em Mateus está em Lucas e está em Marcos. O contrário é verdadeiro. Quando você olha para João, você se depara com um conteúdo muito mais robusto. Muito mais robusto. 90% do conteúdo de João você não encontra nos demais evangelhos. Isso é um ponto também importante para se ressaltar a título de aguçar o interesse dos seus alunos, entendeu? Por essa temática. Tem um outro autor aqui, Lawrence Richards. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas deve ser isso aí. João é o evangelho universal, como já foi dito lá no início. Ele não tem um foco específico, ele é universal. O evangelho de João é a porção bíblica mais lida no mundo, o mais citado, o mais estudado, por esses motivos que já explicamos, né? Ele é robusto, de informações profundas, de doutrina, que são de grande importância na estrutura do cristianismo, tá certo? Então vamos lá. O verbo de Deus pré-existente e humanizado. Esse é o assunto da lição. O textuário está em João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A verdade prática diz o seguinte: o Evangelho de João revela Jesus como Filho de Deus, que veio salvar todos que nele creem. Então aqui a verdade prática, o pastor Hernandes, ele sintetiza dois aspectos importantes da vinda de Jesus, né? da sua chegada aqui com a sua missão salvadora. João apresenta Jesus como o Salvador, aliás, o Filho de Deus, e consequentemente o emissário da salvação, aquele que veio trazer a salvação para todos nós. É isso que a verdade prática quer dizer. Então vamos à exposição da lição aqui, a partir do primeiro tópico, que diz assim, olha, Jesus, o verbo divino. O verbo é eterno e divino. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que quando João ele começa a citar o seu evangelho, né? E aqui tem um texto, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Segundo o comentarista, João ele traz aqui uma tese, né? Onde ele analisa os três aspectos do verbo. O verbo de Deus, né? Que é a eternidade, personalidade e deidade. Ele fala da eternidade, que Deus ele não tem princípio. Ele fala da personalidade, ele é uma pessoa. O verbo de Deus é uma pessoa. E a deidade, sua condição divina. Não um homem qualquer. Apesar de nascido de mulher,
ele é a encarnação do divino. Um Deus que se torna homem. Você vai entender isso com mais profundidade mais lá na frente. O item 2, o verbo é criador. O verbo, o agente divino na criação do universo. Quando João fala, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, não é isso? Ele está se referindo de que o verbo divino, ele é o agente da criação, né? No princípio de tudo. O item 3 diz assim, o verbo é a vida e luz. Aqui nós temos duas verdades no tópico de número 3 do primeiro, o item 3 do primeiro tópico da lição, vida e luz. O texto diz assim, olha, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João aqui, ele destaca, né, nessa parte aqui, coisas do tipo assim, duas verdades. Todos os seres do universo foram criados. Essa é uma grande doutrina ressaltada aqui. Todos os seres que você conhece no universo, os conhecidos e os não conhecidos por nós, eles foram criados. Não existe esse negócio de aparecer do nada, eles foram criados. E existe um Criador por trás disso tudo, tá certo? E a segunda verdade é que só Deus tem vida em si mesmo. Ele é pré-existente. O nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, ele é pré-existente. Ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Alfa, ômega. Primeiro, o último. Você está entendendo? Nós não. Eu e você e todos os mortais, nós fomos criados. Nós temos um princípio, um ponto de partida. É isso que a lição quer trazer. E no final deste tópico aqui, eu quero trazer aqui uma reflexão importante para a gente entender bem profundamente, de maneira clara, essa colocação de João, do verbo pré-existente, né? Da manifestação do sagrado na condição humana. Né? Para a gente entender isso, a gente tem que fazer essa análise aqui da seguinte forma. Quando você abre o Evangelho de João, ele escreve assim, olha, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A tradução portuguesa diz assim, verbo, ou palavra, em algumas versões. Mas o original aplica a palavra logos. É muito comum, né? Não sei se você já ouviu, você como estudante da palavra de Deus, é quase que impossível um estudante da palavra, faminto e sedento por conhecimento do Evangelho de João, ainda não ter se deparado com essa questão do logos. Porque lá no original vem, né? No princípio era o verbo, é a tradução para a língua portuguesa, mas lá está escrito logos, né? E o que é o logos? Essa é a grande discussão. Então, para você entender isso, vamos voltar no tempo. A gente vai lá 535, 540 antes de Cristo. E nós vamos encontrar um homem chamado Heráclito de Éfeso. É muito importante ressaltar Heráclito de Éfeso, porque quem foi esse homem? Heráclito foi um pensador grego, um filósofo, um poeta, né? Que ele nasceu, se criou, cresceu, entendeu? Até o final da vida em Éfeso. E esse Éfeso aqui era exatamente a cidade aonde este João, evangelista que nos escreve o Evangelho de João, exatamente lá onde este João exerceu
o seu ministério pastoral. Os teólogos dizem que João escreveu esse evangelho a partir de Éfeso, tá certo? Então, é muito importante a gente olhar para a figura de Heráclito de Éfeso. Ele não era um crente, não era um servo de Deus, ele era um filósofo, um pensador dessa época. Nós estamos falando aqui, olha, 535 a.C., é muito lá atrás. E Heráclito de Éfeso, qual era a filosofia desse cidadão? Muita coisa. Vou fazer aqui uma resenha bem simples, bem singular, né? Ele pregava que o universo estava sempre em movimento. Ele não acreditava em inércia. Ele dizia que as coisas estavam sempre em movimento, sempre mudando. É de lá que vem aquele pensamento que você já deve ter ouvido por aí, né? Você nunca mergulha duas vezes no mesmo rio. Não é? Você mergulha a primeira vez, quando você mergulha de novo, você está até pensando que é o mesmo rio. Mas aquelas águas não são mais as mesmas, elas já passaram, tá entendendo? É nesse sentido que se fundamentava a filosofia de Heráclito de Éfeso. Movimento sempre, né? E ele dizia que o cosmo, né, o universo, ele está em movimento, né, passando por mutações, mas que apesar disso tudo, esse universo que está sempre em movimento, ele é organizado. Ele é organizado. E que existe algo por trás disso que organiza esse universo. E o que seria esse algo que organiza esse universo no pensamento de Heráclito de Éfeso? É exatamente o quê? O Logos, que dentro da filosofia é traduzido por discurso ou também razão, né? Mas a ideia fundamental para você entender é que esse Logos, ele era essa força, ele era esse algo impessoal. Não era o Logos na filosofia de Heráclito de Éfeso, não era uma pessoa. Ele era algo impessoal que organizava o universo. Entendeu? Que tornava esse universo que está em movimento organizado. Isso é uma sinopse que eu estou fazendo aqui da filosofia de Heráclito de Éfeso. Se você quiser navegar mais profundamente nesse rio, entendeu? Tem muita coisa, mas eu estou citando essa sinopse aqui porque ela é importantíssima para você entender as palavras de João quando ele abre o seu evangelho. Está entendendo? Então vamos voltar para cá, né? Então esse Logos, que era a razão, que era esse algo impessoal que organizava o universo, era o fundamento da filosofia de Heráclito de Éfeso. Isso foi repetido por outros, ele influenciou, ele é um pensador pré-socrático, depois vieram outros que seguiram uma linha mais ou menos aqui. Mas isso aqui é a filosofia de Heráclito de Éfeso. Aí quando João, o nosso grande escritor do Evangelho, que nós estamos estudando, já no ano 90, olha, Heráclito, 535 a.C. E agora João, no ano 90 depois de Cristo, o que é que ele faz? Ele tinha conhecimento, evidentemente, né, dessa crença dos gregos, né, e de outros povos influenciados pela cultura grega, de que eles acreditavam nisso, isso fazia parte do conhecimento deles. E aí João, quando ele abre o seu evangelho, falando para gregos, gentios, judeus e para todo mundo, ele começa dizendo assim, olha, no princípio era o verbo, era o Logos, né? Até aí tudo bem para eles. Um grego, um romano, ele aceitaria isso naturalmente. Não, de fato, no princípio era o Logos. Isso já fazia parte do conhecimento deles. Mas aí João choca
entendeu? Quando ele prossegue dizendo assim, olha, no princípio era o Logos, verbo, e o Logos, verbo, estava com Deus. Até aí não chocou muito, mas o choque final vem quando ele diz assim, olha, e o Logos e o verbo era Deus. E aí escangalhou tudo. Por quê? Porque aqueles pensadores, as pessoas que estavam vivendo a filosofia daquela época, jamais iam aceitar essa posição aqui da teologia de João. Está entendendo? Por quê? Porque o Logos, oriundo da filosofia de Heráclito de Éfeso, era algo impessoal. Não era uma pessoa. E aí eles se chocam quando eles percebem que João está dizendo que o Logos, que organiza o universo, que foi o agente na criação, ele é o próprio Deus. E choca os judeus também quando ele diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está dizendo que esse verbo, esse Logos, está entendendo? Fazendo de Jesus de Nazaré Deus e o Logos. Você está entendendo? Aí ele chocou os gregos, chocou romanos, chocou os judeus que não receberam Jesus. E esse foi um dos motivos de grandes embates entre Jesus de Nazaré e os líderes religiosos. Todas as vezes que Jesus dizia alguma coisa que vinculava a sua condição divina, era um choque, era uma confusão, ele era ameaçado, dizia que ele estava blasfemando e coisa dessa natureza. Isso está cheio no Evangelho, principalmente em João. Você está entendendo? Então, ele chocou. É como se fosse assim, alguém poderia interpelar João, né, um daqueles homens lá, e dizer assim, João, você está querendo dizer que o filho do carpinteiro, aquele que a gente conhece aqui, que está ali, ele é o Logos? Aí João diz, é exatamente isso que você pensou. Ele é o Logos. Entendeu? No princípio era o Logos, o verbo, e o verbo Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E aí o choque final vem quando João declara o texto áureo. Aqui, olha. E o Logos, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso aqui foi o choque final, a agressão final para eles, para os homens daquela época, para a cultura daquela época, para a filosofia daquela época, porque João terminou de dizer que o Logos, que era o verbo divino, que estava com Deus, que participou da criação, ele se fez carne, assumiu a forma humana. Irmãos, você dizer isso para um grego estudioso da época era a pior coisa que você poderia, ele não aceitar isso de jeito nenhum. Eu vou dizer para você por quê. Mais uma coisa interessante, os gregos, eles entendiam, eles tinham uma crença, entre tantas, né, de que a alma humana, ela é boa. A alma é boa, mas esse corpo físico aqui é mau. A matéria é má. E a alma é aprisionada pela matéria. Quando a pessoa morre, o que acontece é a libertação da alma do meio dessa clausura que é o corpo físico. Então, todas as vezes que um grego olhava para a matéria, para o corpo físico, ele via isso como uma coisa má. Então, a partir desse entendimento que eles tinham, era impossível eles compreenderem como é que Jesus é Deus, como é que o Logos era Deus, como é que ele é um Deus e agora ele se materializou na condição humana. O que é isso? Isso não entrava, irmão, na cabeça de um grego. Você está entendendo? Então, essa foi a dificuldade deles entenderem. Mas João não desanimou. Ele continuou a sua exposição,
dizendo, olha, no princípio era o verbo, o Logos, e o Logos que era o verbo estava com Deus, e o Logos, o verbo era Deus, e o Logos e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, ou seja, alguém oriundo do mundo espiritual, da condição divina, celestial, se tornando homem, para quê? Para cumprir uma missão salvadora. Emanuel, Deus conosco. Essa é a maravilha do Evangelho de João. Essa nota de rodapé vai para você poder enriquecer a sua exposição, que com certeza será muito abençoadora. Vamos em frente. Como disse Hernandes Lopes, né? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar é santo. Vamos pisar em terrenos maravilhosos. Eu estou apaixonado por essa lição, porque é coisa extraordinária. Segundo tópico da lição, atitudes quanto ao verbo, né? Atitudes quanto ao verbo. E aqui vem 3 itens, né? O arauto do verbo, né? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então João, aqui João Evangelista, está falando de João Batista. Não confunda, tá certo? Então são 2 João aqui, né? O João Evangelista, que é o autor do Evangelho, ele está falando de João Batista, dizendo que esse João Batista, ele veio como uma espécie de alguém que abre o caminho, um precursor. Ele veio antes para preparar o caminho do Senhor. João foi enviado para testemunhar de Jesus. E o expositor da lição, ele coloca aqui o seguinte: João sabia o seu lugar. O que Hernandes Lopes está querendo dizer para nós quando ele colocou aqui essa frase aqui, olha, João sabia o seu lugar. E aqui ele traz no texto da lição uma coisa interessante, olha. João Batista foi enviado para testemunhar de Jesus, a fim de que todos colocassem sua confiança nele. Olha só, João sabia o seu lugar. Ele era o arauto da luz, mas não era a luz. Ele era o amigo do noivo, mas não era o noivo. Era a voz e não a mensagem. Era servo e não o Senhor. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. E aqui tem uma lição importante para nós. João Evangelista faz questão de frisar que somos apenas instrumentos de Deus, instrumentos que Deus usa. Todos nós, líderes, principalmente nós pastores, que nos tornamos uma figura de destaque no meio da comunidade cristã, onde a gente trabalha, nós precisamos vigiar nisso, porque isso é muito comum no meio religioso. Homens e mulheres que Deus chamou, que Deus usa para fazer a sua obra e transmitir a sua palavra ao povo, nós vamos crescendo, nos destacando na missão, no ministério, no chamamento, nas obras, e se a gente não vigia, daqui a pouco nós estamos nos considerando semideuses, ou até deuses. Isso é muito comum, é só você olhar aí ao seu redor que você vai encontrar alguém, entendeu? Que acha porque Deus lhe usa, porque ele transmite isso ou aquilo, ele já se considera, como eu costumo falar, um querubim de 7 asas. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque nós temos que rejeitar o culto à personalidade. O autor do Evangelho faz questão de ressaltar tudo que João era e tudo que João não era. João hoje é até objeto de culto aí em alguns lugares por aí, mas ele mesmo nunca aceitou isso. João Batista, muito menos. Todas as vezes que alguém quis ressaltar a importância de João Batista, ele recusou. Ele se considerava apenas como instrumento.
Alguém chegou um dia, falou para ele assim, olha, Jesus tem mais discípulos do que você, batiza mais do que você não se incomoda? E João Batista resolve dizer o seguinte, olha, eu não me incomodo não, convém que ele cresça e eu diminua. Ele sabia o seu lugar, ele sabia a sua missão e ele sabia para quem devia ir a glória por aquilo que ele fazia. E muitos de nós hoje não sabemos fazer essa distinção. A gente quer glória para a gente, amamos as câmeras, entendeu? Queremos estar em evidência e usamos expedientes para alcançar essas coisas. É muito perigoso. Seja um instrumento de Deus, seja um grande homem, uma grande mulher de Deus, seja um grande pregador, seja um grande teólogo, seja um grande expositor, um grande professor de Bíblia e da escola dominical. Deixa Deus te usar. Entendeu? Mas entenda que você e eu somos apenas instrumentos que Deus usa para a glória dele. A glória é dele, ele não divide com ninguém. A palavra já é muito clara. E o segundo tópico, aqui o segundo item, rejeição e aceitação do verbo, né? A rejeição do verbo se deu pelos judeus e a aceitação do verbo todos aqueles que os receberam, né? Saiu das fronteiras de Israel e ganhou o mundo. Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos os que receberam. Aqui está uma alusão, né, à origem de Jesus. A gente não pode esquecer que Jesus era um judeu. Ele nasceu ali. Ele descendia da família real. Mateus ele prova isso quando coloca ali a genealogia de Jesus, provando que Jesus tinha vinha da linhagem da casa de Davi. Entendeu? E aqui, só que apesar disso tudo, ele foi rejeitado. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que significa isso? Significa que a família de Deus ela passa a ser universal. Gregos, judeus e gentios. Tem muita gente que olha hoje para Israel, né? E aí, com os olhares de Israel ainda do Antigo Testamento. Isso é muito perigoso, né? Claro que Israel é uma nação importante, é um ícone nas Escrituras, e tem coisas na Bíblia ainda relacionadas a Israel, mas Israel, nós temos que evitar esse extremo de vê-lo, né? Não, tem cristão até que pensa que os judeus lá podem fazer o que quiser e pecar à vontade, porque eles são escolhidos. Tem essa heresia na cabeça de muita gente aí, entendeu? E as coisas não são assim, não. Os judeus foi o povo, a etnia, né? Porque as pessoas também confundem, né? Judaísmo com religião, com etnia, né? Mas se mistura, né? Lá em Israel, Jesus nasceu lá, o povo israelita, né? Os descendentes de Jacó. Eles foram o povo que receberam Jesus, porque Jesus era oriundo deles, da casa de Davi, tá certo? Jesus foi rejeitado e Jesus prega a palavra e ele tinha um propósito salvador para a humanidade toda e a salvação se expande e da obra de Jesus nasceu o quê? Quem é o povo de Deus hoje? Verdadeiro. É a igreja. O povo de Deus hoje no mundo é a igreja, que é composta como? Eu estou falando de igreja aqui e não de denominação religiosa apenas. Que essa é uma outra confusão que as pessoas fazem. Igreja com denominação religiosa, né? Tem uns que são até mais fanáticos e terminam até dizendo, não, olha, a minha religião é que Jesus fundou, essa aqui que é verdadeira, essa aí é falsa. Esse tipo de bobagem que você ouve aí, tá cheio na internet desse negócio, entendeu? Mas estou falando de igreja aqui como corpo de Cristo, resultado de sua obra salvadora, de sua morte vicária, portanto substituta na cruz.
Ele nasce ali, ele cresce ali e ali ele cumpre o seu ministério, a missão para que o Verbo divino se manifestou para trazer salvação. E a igreja resulta disso. E o que é a igreja? A igreja hoje é formada por todas as etnias e por todos os lados, entendeu? Pelos israelenses, pelos judeus, pelos gregos, pelos gentios e por todos os lugares. Quando você abre Apocalipse 5, de 9 a 10, você encontra lá, né? Porque tu és digno de ser louvado, porque com o teu sangue tu compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Está aqui a revelação bíblica. Então, a igreja de Deus é isso aí. A igreja de Deus, ela é universal. Ela está em todos os lugares. E para falar a verdade, só Jesus mesmo sabe aonde estão os membros de sua igreja. A sua igreja, esse corpo místico, que não tem bandeira, não tem cor, não tem CNPJ e nem nome. O seu nome é apenas a igreja do Senhor. Quando Jesus falou a Pedro, olha, estabelecerei a minha igreja, ele colocou no singular, só existe uma. Entendeu? E sempre vai existir só uma. Ninguém divide a igreja. Oh, Martinho Lutero dividiu a igreja. Ninguém divide a igreja. A igreja de Cristo, ela é una, universal, indivisível. Ninguém divide a igreja. Igreja. Eu estou falando de igreja. O terceiro item, a encarnação do Verbo, né? O terceiro item aqui do tópico aqui, do segundo tópico, né? A encarnação do Verbo. Jesus é plenamente homem e Jesus é plenamente Deus. Aqui, o evangelista João, né? Ele demonstra, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui ele está falando dessa encarnação, aonde o divino se tornou humano, ou ingressou na natureza humana. Para quê? Para cumprir um propósito. Você está entendendo? Então, essa doutrina é a doutrina da humanidade e da divindade de Jesus. A doutrina que nos ensina que Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas, elas coexistiam. Elas estavam inseridas em Jesus de maneira plena e simultânea. Uma não anula a outra. Uma não compromete a outra, entendeu? Jesus, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Essa expressão 100% Deus e 100% homem é uma expressão assim coloquial, né? É uma forma de se dizer, não está errado não, entendeu? Mas a palavra certa é essa, plenamente Deus, plenamente homem. Esse ensinamento faz parte de uma doutrina que nós chamamos em teologia de união hipostática. Nós vamos gravar um vídeo específico para falar de união hipostática, para poder servir como subsídio para você. De hoje para amanhã esse vídeo vai para o canal também. Você pode dar uma olhada nele. Eu vou falar de união hipostática de uma maneira assim mais aprofundada. Entendeu? Mas essa questão aqui da encarnação do Verbo, falando das duas naturezas de Jesus, é a doutrina da união hipostática. Só que nós vamos destrinchar isso com mais conteúdo. E esse vídeo vai para o canal para servir como subsídio. Então vamos em frente para agora o terceiro tópico da lição, caminhando para o final, né? O testemunho do Verbo. João Batista, como arauto de Jesus, abre as cortinas e faz sua apresentação. 3 verdades essenciais são apresentadas, né? Então, o nosso comentarista ele traz a primeira. O Verbo tem primazia.
João testemunha a respeito dele e exclama: este é com quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Novamente aqui, né, João Batista, essa figura maravilhosa que sabia o seu lugar. Aqui existe um testemunho próprio, pessoal, deste grande homem de Deus que foi João Batista, né? Ele usa a expressão aqui dizendo que Jesus tem a primazia. Por quê? Porque existia antes dele. Olha que coisa interessante. Quando você olha os evangelhos de Lucas, principalmente, você descobre o quê? Você descobre que o João Batista, ele era mais velho que Jesus. Quando a mãe de João, quando Maria visitou Isabel, essa que era a mãe de João Batista, ela já estava com 6 meses de gestação, entendeu? Então, João Batista nasceu evidentemente antes do que Jesus, era mais velho que ele, meses, mas era. E aqui ele está dizendo, ele sabia que ele era mais velho, que ele tinha nascido primeiro, mas aqui ele diz assim, olha, ele tem a primazia, se referindo a Jesus. Por quê? Porque ele existiu antes de mim. Ele é antes de mim. Quando João Batista fala isso, ele está falando de quê? Da sua condição. O verbo pré-existente e humanizado. A Bíblia, ela se completa. Tá certo? O item 2, o verbo traz graça e é o fim da lei. Olha só, o verbo traz graça e o fim da lei. Aqui nós temos uma coisa interessante, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A gente precisa ter muito cuidado para entender isso aqui, quando se diz assim, o verbo traz graça e o fim da lei. O fim da lei aqui não pode ser entendido no sentido de que alguém possa querer crer que a lei não presta mais para nada, não serve mais para nada, perdeu todo o sentido. Não é essa a interpretação, não. Quando a Bíblia fala que Jesus é o fim da lei, ela está falando de algo muito mais profundo do que isso. Então, em que sentido Cristo é o fim da lei? O sentido é esse aqui, olha. Vamos fazer uma leitura aqui bem simples, né? Tirando da própria revista e acrescentando alguma coisa aqui, ó. Desculpa. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa e justa. A lei dada por Deus através de Moisés. Se é a lei de Deus, ela foi projetada e programada pelo próprio Deus, ela não pode ser ruim, ela não pode ser má, ela não pode ser negativa. Se ela veio de Deus, ela é boa, perfeita, santa e justa. Tudo isso é a lei. Sempre foi, continua sendo e sempre será. Não mudou nada. Então, longe de nós pensarmos de que a lei não serve mais para nada, que a lei foi abolida, que a lei... Não, negativo, não foi nada disso não. Entendeu? A lei, ela continua aí, a lei moral, né, dos 10 mandamentos, dos mandamentos, ela continua aí toda aquela orientação para nós. Agora é o seguinte, olha, a lei, apesar de ser boa, perfeita, santa e justa, a lei não cura, a lei não perdoa, a lei não justifica, a lei nos condena. Apesar de boa, perfeita, justa e santa, ela não cura, não perdoa, não regenera, mas nos condena. Então ela tem um papel interessante. Como é que a gente compreende isso? A lei não veio para nos salvar. Por que a lei não cura, não redime, não transforma, não nos perdoa, não nos redime, não nos salva? Por quê? Porque ela não tem esse papel. Ela teria esse papel se nós pudéssemos cumpri-la. Quem é que cumpre a lei? Ninguém.
o mais santo entre os mortais não cumpre a lei. Por que não cumpre? Porque a própria Bíblia diz que se você deixar de cumprir um item da lei, você é réu da lei toda. Então ninguém cumpre nada. Apesar de salvos por Cristo, perdoado por Ele, e o Espírito Santo habita em nós, nós somos ainda pecadores. A velha natureza está em nós. Aqui e ali nós falhamos de alguma forma. Então, sempre seríamos réus da toda a lei. Então, isso é o que a lei nos traz. A lei não veio para nos salvar, veio para nos convencer do pecado e nos conduzir a Cristo. Isso é muito maravilhoso. E eu quero aqui fazer me reportar a uma lição que nós já estudamos. Quando nós estudamos a revista de Efésios, Gálatas e Filemon, eu tive o prazer de comentar essa lição. Lá no estudo dos Gálatas, da carta aos Gálatas, nós encontramos no capítulo 3, versículo 24, um ensinamento sobre isso, onde Paulo, ele diz que, falando aos Gálatas, porque ali ele estava num embate ali com os judaizantes, um grupo de pessoas que chegavam nas igrejas e falavam assim, olha, vocês agora ouviram o evangelho que Paulo está pregando aí, entendeu? E tudo mais. E aí ele disseram assim, não, nós cremos, nós ouvimos o evangelho sim, tal. E, olha, esse evangelho de Paulo está incompleto, entendeu? É claro que Cristo é importante, mas não é suficiente. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Todos os ditames da lei eram colocados por aquele grupo de pessoas chamado de judaizantes. Entendeu? Ainda hoje existe pessoas no meio religioso com essa crença, né? Jesus não é suficiente, tem que ser Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais não sei o quê, sempre um acessório. A salvação do crente não depende de acessórios, Jesus é o suficiente. Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Mas quando Paulo diz assim, tem aquele debate com os judaizantes, ele diz o seguinte, olha, a lei é o aio. Se você já ouviu essa expressão, a lei é o aio. O que é aio? Isso está lá em Gálatas, né? 3:24. O aio era paidagogos, de onde se originou a palavra atual que nós temos, pedagogo, de pedagogia, que é um professor, um instrutor, alguém treinado para questões educacionais, digamos assim. Mas lá, o pedagogo, esse aio que era um pedagogo, no costume do Império Romano, era um escravo, um tutor, que era um escravo de confiança de uma família, que era contratado para acompanhar uma criança a todo o seu processo educacional, de aprendizado, de vida, até ele alcançar a maturidade e poder caminhar com os próprios pés. Entendeu? Isso era aio, era esse tutor, esse instrutor, esse pedagogo, que acompanhava a criança, inclusive com a autoridade de puni-la, quando ela não quisesse obedecer os ditames, as regras, as orientações. Você está entendendo? Então, a lei, quando Paulo diz que a lei serviu de aio para nós, é nesse sentido, que ela vem para nos mostrar a nossa condição pecaminosa. Quando você lê a lei, você descobre logo o quanto Deus é santo e o quanto você e eu somos pecadores, carentes de Deus. Entendeu? É por isso que a lei é aio. Ela é esse pedagogo que orienta, que impõe e que pune, entendeu? Mas ela não tem esse poder, no caso espiritual aqui, de nos redimir. O trabalho dela não era trazer justificação, era trazer a condição pecaminosa, nos orientar e nos convencer do pecado, da nossa condição. E nos apontando para quem? Para Cristo, que é aquele que nos perdoa, nos redime, nos transforma. Por quê? Porque assumiu a forma humana, foi à cruz e levou sobre si as nossas dores. Isso é muito maravilhoso.
O último tópico da lição, o verbo é o revelador do Pai. Deus é espírito, Deus é invisível aos olhares humanos. A encarnação do verbo revela o Pai ao homem natural. João queria dizer que quando o verbo se materializou, ele trouxe a pessoa de Deus para que nós pudéssemos vê-la. João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Entendeu? Alguém falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, por que mostra-nos o Pai? Você está tanto tempo aqui convivendo comigo e ainda não viu o Pai? Era isso que Jesus queria dizer. Quer dizer, o processo final, o resultado final da encarnação do Verbo foi a revelação do divino. É por isso que diz, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Lição maravilhosa, é a primeira de uma série de 13, revista da PEC. Programa de Educação Cristã Continuada. Navegando no Evangelho de João. Que Deus abençoe sua vida. Se essa ministração foi significante para você, inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos, vamos investir no canal da Escola Dominical, que ele é muito importante, e você pode deixar o seu comentário para nos ajudar, melhorar o nosso aprendizado. Nós estamos abertos a compartilhar, eu sempre leio os comentários, respondo, falo alguma coisa. E também você pode, além de se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. Toda semana nós estamos postando novos vídeos de ensinamentos bíblicos, teológicos e devocionais. E não se esqueça, não encerre este vídeo sem deixar a sua oferta, que não é dinheiro, é aquele like. A oferta aqui é o like. Coloque o dedo aí e dê esse like aí, que valoriza bastante o trabalho que nós estamos fazendo. E o meu voto é que o Senhor te abençoe e possa te usar como instrumento neste próximo domingo para trazer uma grande lição para a Igreja do Senhor. Permita-me orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado pelo privilégio de poder partilhar a tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre nós, a inspiração do Espírito Santo sobre nós, para nos conduzir na exposição da palavra e que outras vidas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar deste imenso Brasil, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.